Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Danilo e estamos começando mais uma aula de Geografia e o tema da nossa aula de hoje é águas subterrâneas. Nas semanas anteriores nós estávamos estudando sobre a hidrografia, já estudamos sobre os oceanos e mares, na semana passada foi sobre os rios e hoje o tema é a água subterrânea. Quero iniciar a aula lendo um conceito, o que define, né, a essência do que seria as águas subterrâneas. Eu peço que vocês acompanhem o texto que a gente vai lendo e eu vou explicando para vocês. A água circula na natureza, ora constituindo diferentes reservatórios no meio abiótico, como oceanos, rios e glaciares, ora fazendo parte dos seres vivos. O contínuo e interminável movimento da água no nosso planeta constitui o ciclo hidrológico. As águas subterrâneas integram a componente que não é diretamente observada pelo ser humano e também a mais lenta do ciclo hidrológico. Então, o texto, o que ele vai dizer? Ele vai dizer que a água faz parte do nosso cotidiano, ou seja, do nosso dia a dia, e que nós, seres vivos, dependemos dessa água para viver, ou melhor, sobreviver. Eu estou aqui sentado, ó, tenho aqui a minha garrafinha d'água e ela é indispensável, né? Nesse momento, é indispensável para mim também a minha garrafinha d'água com a água, obviamente, porque ela ainda me alerta que eu tenho que consumir água. Nós consumimos água. O nosso corpo é composto também por água, né? E nós até vimos na aula passada, eu expliquei para vocês com um pouco mais de detalhes, quando nós estudamos sobre os rios, sobre o ciclo hidrológico. Esse ciclo hidrológico ele funciona da seguinte forma: quando nós fomos estudar aprender como nascem os rios, como surgem os rios, como afloram os rios do solo, nós vimos que o afloramento dos rios ele faz parte do processo do ciclo hidrológico. Os rios eles surgem, eles afloram do solo, surgem os rios, a água do rio ela evapora, esse vapor fica no nosso ar, ele é condensado e se torna nuvem. Quando se torna nuvem, a nuvem sofre pressões atmosféricas que formam as chuvas. Essa chuva cai no solo, esse solo absorve a água da chuva, essa água da chuva vai para o nosso subsolo, né? Se torna água subterrânea, aflora novamente em algum rio e o processo se inicia. Esse é o ciclo hidrológico. Choveu, sol absorveu, água florou, evaporou, virou nuvem, choveu, sol absorveu. É um ciclo, né? São vários processos em que a água transita, em que a água se movimenta dentro do nosso planeta. As rochas podem funcionar como reservatório de água, armazenando maiores ou menores quantidades deste líquido consoante as suas características. Denomina-se aquífero uma formação que permite a circulação e armazenamento de água nos seus espaços vazios, possibilitando geralmente o aproveitamento desse líquido pelo ser humano de forma economicamente rentável e sem impactantes ambientais. Então, pessoal, aqui, se você olhar, se você agora, você que está assistindo essa aula, colocar os pés aqui no chão, né? Se vocês colocarem o pé no chão, claro que muitos de vocês estarão assistindo a aula talvez no quarto, na sala, quando colocarem o pé no chão, vai colocar no piso. Mas, por exemplo, se vocês, onde vocês estão pisando, onde vocês estão sentados, abaixo de vocês, tem um solo. E esse solo, muitas vezes, ele não é condensado. Quando eu falo condensado, é muito junto, assim. Ele é cheio de rochas. E essas rochas permitem a absorção da água. Se eu hoje pegar essa garrafinha de água e lá no meu quintal, ou ir aqui na frente de casa, porque no meu quintal aqui não é tudo cimentado. Mas se eu for aqui
para frente de casa aqui na rua, a rua não tem asfalto. Se eu pegar essa garrafinha de água e despejar ali, ó, no asfalto, o que que vai acontecer? A água ficava andando por cima do asfalto não, da rua, né? Não, ela vai ser absorvida pelo solo. Eu vou aqui, ó, vou jogar água, se eu for lá na rua, se eu despejar essa água lá, vai cair no solo, o solo ele vai absorver. Quando há uma grande quantidade de água, o solo absorve essa grande quantidade dessa água e essa água vai para lugares muito profundos do nosso solo. Então, embaixo de nós existem aquíferos. Mas, professor, existe mesmo aquífero? Existe. Na cidade onde nós moramos, que é Cerejeiras, existem muitas casas que as pessoas não utilizam a água da rua. Eles utilizam o quê? Utilizam a água do poço. Perfura-se um poço até a água começar a florar. Né? Perfura-se lá talvez 17, 20, 25 metros, até a água começar a florar e a gente utiliza essa água. E essa água vem da onde? Ela vem da chuva. Quando chove, o solo absorve essa água e envia essa água para onde? Para o aquífero, né? Para o nosso subsolo. Ela se torna água subterrânea. E ela flora ali e depois vira o vapor que vai se tornar nuvem e chuva novamente. Ela faz parte do ciclo hidrológico. Tranquilo até aqui? Seguindo. A água subterrânea é a água que circula pelos poros entre os grãos que formam os solos e as rochas sedimentares ou as fraturas das rochas. Claro que o que eu li aqui para vocês parece muito difícil, né? E é difícil de se entender, tem muitas palavras e conceitos um tanto complicado. Vocês não precisam entender ou aprender esses conceitos agora. Eu vou trazer só o básico para vocês. Vocês verão essas informações com mais detalhes lá no ensino médio. O que eu quero mostrar aqui para vocês é o básico. Então, quando a chuva ocorre, olha aqui, ó. Olha eu utilizando a caneta aqui, ó. Quando a chuva ocorre, essa chuva ao atingir o solo, alcançar o solo absorve essa água. O solo ele é cheio de rochas que permite que a água da chuva, ó, circule por essas rochas. É como se fossem. É como se o solo fosse meio esponjoso. Se você joga água ali na esponja, ele absorve. Né? Se você joga na esponja, a água na esponja, a esponja absorve aquela água. Né? Mesma coisa do solo. O solo ele vai absorver. E essa água ela vai circular. Só que ela vai chegar em um determinado momento em que essa água não vai conseguir mais circular por profundezas, porque vai ter rochas muito sólidas que não vai permitir que a água passe dali em diante, porque senão a água vai embora lá para as profundezas do nosso planeta. Certo até aqui? Beleza? Continuando ali no texto, ó. No processo de infiltração, a água passa por uma camada de solo não saturado, chamado de zona aerada, onde os poros são preenchidos por água e ar. Atingem as camadas mais profundas do solo, percolação, atingindo uma zona mais saturada, onde todos os poros são preenchidos com água. Então, como nós vemos aqui, ó, quando chove, a água entra aqui e ela vai circulando, vai entrando, até chegar numa zona mais profunda aqui, ó, que é como se fosse uma piscina, que é onde a água se acumula. Beleza? Tranquilo? Vamos lá. E aqui o processo, ó, do ciclo hidrológico. Ó, precipitação, que nós já aprendemos que é chuva. O solo absorve a água. Essa água vai para o aquífero livre. E ela pode também descer para o aquífero cativo. A água nos aquíferos, as águas subterrâneas,
elas podem ser encontradas em dois estágios, né? No lençol freático, o lençol freático é um nível mais alto, que é esse aqui, ó, onde é mais fácil encontrar água. Então saibam que é no lençol freático que é mais fácil retirar água subterrânea. Os poços que nós temos aqui na nossa cidade, a água ali daqueles poços são do nosso lençol freático. E temos o lençol mais profundo, que é o aquífero cativo. E esse aquífero cativo, né, a gente chama de lençol artesiano, muitas vezes, ele está muito profundo e precisa de maquinários muito sofisticados ou uma estrutura muito grande para captar água dessas grandes profundezas. Claro que essas águas ficam ali para sempre, né? Ela vai ser aflorada mais para frente em alguma nascente de rio. Os nossos aquíferos ou águas subterrâneas, elas também correm perigo, porque elas podem ser contaminadas. O bom das águas subterrâneas é o quê? É que, como ela está abaixo de nós, no solo, ela passa por processo de tratamento, um tratamento natural. Então, muitas vezes a água, quando aflora ali no poço, a gente consome aquela água está limpa. Ela não vai nos fazer mal. Porém, existem muitos casos de águas, de aquíferos, águas subterrâneas que estão contaminadas. Por exemplo, na água aqui da nossa cidade Cerejeiras. Vocês acham que a nossa água aqui em Cerejeiras, que sai do nosso poço, ela está realmente limpa? Hoje, atualmente, não. Se a gente analisar, fazer uma pesquisa na nossa água, provavelmente nós vamos encontrar o quê? Coliformes fecais, né? Que são restos de dejetos humanos, esgoto nessas águas dos poços aqui da nossa cidade. Por quê? Porque junto com os poços de água nós temos as fossas negras. Esse esgoto que vai para as fossas negras é absorvida pelo solo e vai para onde? Para o lençol freático. Muitas vezes o lençol freático não consegue tratar todo o esgoto que vai para as fossas. E essa água contaminada com esgoto acaba indo parar nos poços. Nós temos aqui fontes potenciais de contaminação urbana. Tem aqui uma cidade, aí tem aqui o caminhão de lixo. Ó, você joga lixo ali no solo, ó, aquela água do lixo, aquele chorume fedido, ele é absorvido pelo solo e vai parar na onde? Na água subterrânea. Temos o vazamento de esgoto, que pode contaminar a água subterrânea, lagoas de tratamento de esgoto. Aqui em Cerejeiras nós temos uma estação de tratamento de esgoto, uma ET, que fica ali na saída da cidade em direção a Pimenteiras. Então aquela ET lá, se ela foi bem construída, pode ter uma vedação para evitar o vazamento. Se ela não foi muito bem construída, aquele esgoto que está sendo tratado lá pode o quê? Contaminar as águas subterrâneas. Olha, também outra forma aqui, ó, até de contaminação, né, das nossas águas subterrâneas. Aqui tem a casa e tem a fossa negra. Ó, o esgoto aqui vai para a fossa negra e muitas vezes, ó, ele é absorvido, o esgoto é absorvido pelo solo e vai parar na onde? No lençol freático. E parte desse esgoto não é tratado e vai parar na onde? No poço. E a água utilizada desse poço vai ser o quê? Consumido. Consumido pelas pessoas, pelos animais. Pode ocasionar doenças, né, por consumir água contaminada. Na agricultura, por exemplo, nos espaços agrícolas, nós temos os agrotóxicos também. Se joga-se agrotóxicos nas plantações, o solo vai absorver também aquele veneno. Aquele veneno vai para o nosso aquífero. Fertilizantes nitrogenados, fertilizantes do solo, embalagens usadas de agrotóxico,
que com a chuva molha essas embalagens e com a mistura de água da chuva com o líquido que estava ali dentro daquela embalagem pode contaminar o solo. Então, existem muitas coisas que são prejudiciais para a nossa saúde que pode contaminar o nosso lençol freático e as nossas águas subterrâneas. Aqui, ó, até os dejetos de animais, essa água aqui onde os animais estão ali, ó, que o gado está circulando, ele vai urinar, fazer cocô. E o que vai acontecer? Juntamente com essa água, esses dejetos vai ser absorvido pelo solo. Ele não vai ser totalmente tratado. Olha outras fontes aqui, ó. Principalmente nesse contexto aqui, a indústria. Então a indústria muitas vezes, ó, tudo que o solo ele consegue absorver, né, você joga ali, tem contato com o solo, corre um risco de contaminar as nossas águas subterrâneas. Aqui temos, por exemplo, uma indústria, ó, e a água utilizada pela indústria, vamos supor, é despejada ali no córrego, sem um tratamento. O que vai acontecer? Vai ser absorvido pelo solo e vai parar na onde? Nas nossas águas subterrâneas. Eu lembro que ano passado teve até uma audiência pública de um órgão público aqui de Rondônia, o Ministério Público de Rondônia, para discutir o porquê do aumento de casos de câncer aqui no Cone Sul de Rondônia. Muitas pessoas falavam, suponhavam que provavelmente seria pela grande quantidade de uso de agrotóxico nas plantações. Fica no ar. E além de ficar no ar, esse agrotóxico utilizado nas plantações, ele também é absorvido pelo aquífero. Vai para as águas subterrâneas, que depois é consumido pelas pessoas, vai para os alimentos. Ah, eu tenho uma horta aqui no fundo. Vamos supor, eu tenho uma horta aqui no fundo de casa, e essa horta ali é orgânica, eu não uso agrotóxico na minha horta, mas, por exemplo, tem as fazendas aqui em volta que usam agrotóxico, esse agrotóxico fica no ar e esse veneno vai parar na onde? Na minha horta, contamina o meu alimento. E acontece muito, tem acontecido muito isso aqui. Na nossa região nós temos grandes fazendas produtoras de grãos, e eles usam muito agrotóxico. E essa grande quantidade de uso de agrotóxico, muitas vezes faz o quê? Contamina o nosso solo. E além de contaminar o nosso solo, contamina o lençol freático e as águas subterrâneas. Essas águas subterrâneas vão ser consumidas pelas pessoas. Essa água contaminada também vai se aflorar lá nas nascentes dos rios também. Os rios já vão nascer contaminados. Aqui, ó, resíduos industriais, né, tóxicos. Então esses resíduos aí, ó, vai ser absorvido pelo solo e vai para o lençol freático também. E pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Agradeço por vocês terem ficado até aqui. Em caso de dúvidas, entre em contato com o professor pelo WhatsApp. Vou deixar um texto de apoio para vocês lerem e alguns exercícios. Ok? Belezinha? Feliz Natal, até mais.